que não seja apenas palavras, mas que a sua alma possa expressar isto, que saia de dentro de você aquele gemido, aquele anseio por Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23.
Diz assim a palavra de Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a cultura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas teu. Amado Pai Celestial, damos graças ao Senhor por tua presença, tua bondade. Agradecemos ao Senhor por este momento de louvor, de adoração. Estamos agora diante da tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos conduza nesta noite, que a palavra do Senhor possa estar encontrando em cada coração uma terra fértil, que ela penetre, ó Deus amado, no mais íntimo do coração, da alma, daqueles que, ó Deus amado, estão recebendo esta palavra, e que ela esteja queimando como fogo nos ossos, e que o Senhor seja glorificado nesta noite. Fala conosco, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Amados, eu quero falar nesta noite sobre os perigos que cercam a vida do crente. Os perigos que cercam a vida do crente. Quero falar sobre isso. A Bíblia disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo escreve isso para Timóteo. Tudo que está na palavra, que foi escrito, deixado pelo Senhor, foi escrito com um propósito, para que nós aprendêssemos, para que por esta palavra nós fôssemos moldados, ensinados, tratados, preparados para encontrar o Senhor. Então tudo o que está na Bíblia, não há nenhum texto na Bíblia que esteja aqui sem um propósito. De Gênesis a Apocalipse, tudo tem um propósito, e a palavra foi escrita com um propósito de nos ensinar. E quando nós olhamos o contexto da vida de Saul, principalmente relatado no capítulo 15, nós vimos que aqui há algumas lições que tiramos. E quando observamos a vida de Saul nesse texto, vimos que ele teve a oportunidade de consolidar o seu reino em Israel, mas ele falha de maneira triste e vergonhosa. Ele falhou. E este episódio especificamente é relatado no capítulo 15 de 1 Samuel. Esse episódio da vida de Saul serve de exemplo para todos nós. Todos nós. Porque a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor, assim como Ele, é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua palavra também o é. Porque a palavra revela aquilo que Deus é. Então, o que está escrito, o que aconteceu com Saul, a maneira como ele falhou, por que ele falhou, e as consequências de sua falha, de suas falhas, ou de sua falha, deve chamar a nossa atenção, deve nos alertar, e nós pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, e nós devemos perguntar a nós mesmos como nós estamos vivendo, como estamos levando nossa vida diante de Deus, como é que está a nossa comunhão com o Senhor, como é que está o nosso relacionamento com o Senhor.
este episódio de Saul, então, traz algumas lições para nós. E nós vamos aprender algumas coisas aqui. Há muito o que aprender, mas eu quero destacar 3 coisas, para que fique bem fixado em nossa mente e em nosso coração. Há 3 lições que vamos extrair daqui, observando os acontecimentos na vida de Saul, observando sua postura, sua atitude, e trazer para nós. Lembre-se que nós estamos olhando esta palavra, olhando o seu passado, mas trazendo para o presente, trazendo para a vida de cada um de nós. Entenderam? Porque tudo que está escrito aqui, vou repetir, foi escrito com o objetivo de nos ensinar. Se nós olharmos para a Bíblia, lermos a Bíblia e não aprendermos nada, não aplicarmos nada da palavra em nossa vida, terá sido em vão esta leitura, esse conhecimento. Em vão, será inútil. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia para poder buscar meus interesses, eu não leio a Bíblia para encontrar algumas coisas que eu concordo, eu leio a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e aplicar isso na minha vida. Entenderam? E aqui nós vamos destacar 3, eu quero destacar 3 que nos chamam a atenção. Eu quero falar sobre esses perigos. O primeiro perigo que nós encontramos aqui é o perigo da obediência seletiva. O perigo da obediência seletiva. Este é o mal deste tempo. Este é o mal. A obediência seletiva, ou seja, quando eu escolho aquilo que eu quero obedecer. Nós vivemos em um tempo onde os crentes atuais, na sua maioria, infelizmente, têm escolhido o que obedecer. Seleciona aqueles versículos, aquele texto que mais agrada, aqueles que eles concordam e obedecem. O perigo da obediência seletiva. Nós vimos isso. O Senhor chama Saul e disse para ele, através do profeta Samuel: você vai até a cidade dos amalequitas. Eu quero exterminar o nome dos amalequitas de sobre a terra, porque eles se levantaram contra Israel quando estava saindo do Egito em direção a Canaã. Então você vai lá e destrói tudo, homem, mulher, criança, animais, tudo que estiver, destrói e põe fogo na cidade, queima tudo, destrói tudo. Eu vou riscar o nome dos amalequitas de sobre a terra. Saul prepara mais de 200.000 soldados, 210.000 soldados, e ele vai até lá, e ele mata. Mas ele acha que podia cumprir a ordem de Deus somente 99%. Você não obedece a Deus 99,9%. Não existe obediência seletiva. Eu não obedeço tanto que eu quero. E no versículo 9 do texto que lemos, dentro do capítulo, no versículo 9, ouça: e Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e das
e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Eles acharam que aquilo era o melhor. Muitas vezes nós pensamos que sabemos mais do que Deus. Esse é o problema. O Senhor diz: destrói tudo, nada deve ficar. Mas eles acharam que sabiam mais do que Deus. Talvez eles dissessem o seguinte: olha, Deus não viu isso aqui. Deus não viu aqui umas ovelhas gordas. Deus não viu aqui umas ovelhas que podem servir em sacrifício. Deus não viu isso. Talvez o Eterno estivesse ocupado demais e não se deu conta do que está aqui. Isso é bom, isso é coisa boa. Mas Deus tinha falado que nada daquilo lhe interessava, nada daquilo era bom. Mas eles acharam que era. Esse é o problema. Esse é o problema desta geração de crente que acha que sabe mais do que Deus, que acha que conhece mais do que Deus, e que acha que muitas vezes existem algumas coisas boas neste mundo. Não existe nada bom neste mundo. Ele jaz no maligno. Não há nada que nos interesse aqui. Não há nada que nos interesse. Obediência seletiva é quando nós selecionamos aquilo que queremos obedecer. A ordem era destruir tudo, mas eles acharam que tinham algumas coisas que podiam aproveitar. Esse é o problema nosso. Quando nós achamos que há algumas coisas, olha, talvez Deus não percebeu. Talvez Deus não percebeu. Sabe que o problema de muitos crentes hoje está na obediência. Escolheu o que obedecer. Escolheu o que obedecer. Pois as pessoas obedecem aquilo que lhes agrada. Selecionam versículos e textos da Bíblia que são mais convenientes e aplicam isso para as suas vidas. E sabe qual é o problema maior? Que elas pensam que estão obedecendo a Deus, mas não estão. E naquele dia ouvirão do Senhor: eu não conheço vocês. Nós precisamos levar muito a sério isso. Nós escolhemos o que fazer, achamos que a nossa vida nos pertence. Não, a nossa vida não nos pertence. Nossa vida não nos pertence. Você não pertence a você mesmo. A Bíblia diz que nós fomos comprados com preço de sangue. Não pertencemos a nós, mas muitos acham que sim. E aí escolhemos o que fazer, quando fazer. Muitas vezes relegamos a vontade de Deus a segundo plano. E nós estamos vendo uma geração de crente que não avança, não conquista, não tem compromisso com Deus. A gente não se esforça mais. E aí, depois a gente fala:
Deus sabe de todas as coisas. Oh, sim, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Congregar já não tem mais o mesmo valor de outrora. Aquelas festinhas e aqueles encontros são mais importantes do que muitas vezes estar na casa do Senhor, adorando e exaltando a Deus. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu não preciso ir à igreja para servir a Deus. Oh, sim, mas todo aquele que serve a Deus congrega. Todo aquele que serve a Deus, todo aquele que é servo do Senhor, reúne para congregar, pois a Bíblia disse: nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. E nós não nos esforçamos muitas vezes, mas nos esforçamos para estar naquele lugar onde fomos convidados. Nos esforçamos para fazer aquilo que nos interessa. Então, o primeiro perigo, e ouça, eu não estou falando de problema, estou falando de perigo. O primeiro perigo que os crentes têm enfrentado nesta geração, nos dias de hoje, é o perigo da obediência seletiva. Aquilo que eu escolho obedecer. Aquilo que eu escolho obedecer. Esse é o primeiro perigo. E quando tomamos esse caminho, quando nós achamos que sabemos, e quando nós tomamos esse caminho da obediência seletiva, vamos colher os frutos, os resultados. E isso está no versículo 19 do capítulo 15. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ouça, você não obedeceu, você não fez o que eu mandei, portanto, o que você fez foi mal aos olhos do Senhor. A obediência seletiva nos deixa mal, nos deixa comprometido com o Senhor. Esse é o perigo da obediência seletiva. O que você fez foi mal. Você não ficou bem diante do Senhor, Ele não se agradou. E aí a gente vai percebendo que isso entra numa escala que vai só afastando, diminuindo, a chegar ao ponto que vamos ver daqui a pouco. Então, primeiro, a obediência seletiva nos deixa mal aos olhos do Senhor. Eu não escolho o que obedecer. Tudo que está aqui é para ser obedecido. Mas hoje os tempos são outros, os dias hoje são outros, os dias são outros, os tempos são outros, mas o Deus que nós servemos não, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Amém? Segundo perigo, o perigo de ouvir a maioria. Esse é outro perigo. O perigo de ouvir a maioria. Versículo 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque
porém destruindo totalmente. Percebe duas coisas? Ele diz: nós destruímos o quê? O resto. Ou seja, muitas vezes nós estamos dando para Deus o resto. Porque quando eu não obedeço totalmente, eu estou dando para Deus o resto. O resto nós acabamos. Tem muitos crentes que estão dando o resto para Deus. O resto do seu tempo, o resto das suas finanças, o resto da sua devoção, o resto da sua adoração. E aí, como é que esses crentes estão? Mal aos olhos de Deus. O resto nós distribuímos. Mas o Senhor não mandou distribuir o resto, mandou destruir tudo. Você não dá o resto para Deus, você dá tudo para Deus. Você dá o melhor do seu tempo, você dá o melhor da sua vida, você dá o melhor dos seus anos, você dá o melhor do seu salário, você dá o melhor dos seus recursos, você dá o melhor para Deus. Obediência seletiva leva a dar ouvido ao que os outros estão dizendo. E aí, quando você ouve o que os outros estão dizendo, você não ouve Deus. Quando você ouve o que os outros estão dizendo, você não ouve Deus. Porque, deixa eu te falar uma coisa, amados. Deus tinha falado com Saul e não com o povo. A ordem era para Saul e não para o povo. Mas o povo, creio eu, por certo, convenceu Saul que deveria ser assim. O povo convenceu: Saul, mata tudo isso aí. Não, Saul, não. Tem umas coisas boas lá. Tem umas coisas boas. Quando Deus diz que nada presta, não tem nada de bom. Os irmãos estão entendendo? Não tem nada de bom. E quando nós achamos, e aí as pessoas pensam, né? Pensaram que estava agradando ao Senhor, mas Ele disse: não, você foi mal aos meus olhos. Não é porque os outros estão fazendo que nós devemos fazer. Não é porque a maioria aprova que é de Deus. Ah, está todo mundo fazendo assim, vamos fazer também, pastor. Não! Não! Porque a voz do povo jamais foi a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Entenderam? Ah, está todo mundo fazendo, é legal, é bom, pode ser legal, pode ser bom, pode ser o que for, mas se Deus não falou, se não é de Deus, eu não quero. Eu não quero. Vou ficar com os que querem. Vou ficar com os que querem. Os que não quiserem, como disse na linguagem dessa turma, da minha. Vamos ficar com os que querem, porque a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Sabe quem é a voz de Deus? A voz de Deus é Jesus Cristo e a sua santa palavra. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, capítulo 1, e versículo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos
nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. A voz de Deus neste mundo é Jesus. Deus fala através de Jesus. Não é a voz do povo, não. Não é a voz da maioria, não. Que é a voz de Deus. Não, não é não. É Jesus e a sua santa e gloriosa palavra. Ainda em João capítulo 12, versículo 49. João. Porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento, sobre o qual hei de dizer e sobre o que hei de falar. Essa é a voz de Deus. Isso é Deus falando, Jesus e a sua santa palavra. O que as pessoas estão fazendo, o que eles estão falando, está de acordo com a palavra? Não! Pode cair fogo do céu, pode acontecer milagre, mas está de acordo com a Bíblia? Não! Porque Deus só tem compromisso com o que está escrito na sua santa e gloriosa palavra. O perigo de ficar ouvindo todo mundo. Quem ouve todo mundo, não ouve ninguém. Portanto, nós somos chamados a ouvir a voz do Senhor. Não do povo, não da multidão. Porque a multidão não é sinônimo de voz de Deus. Não é. Este é o perigo. O perigo de ficar dando ouvidos. Muitas vezes chega um, vê uma coisa na internet, isso é de Deus. Isso é de Deus. Entenderam? E quando se ouve a voz da multidão, corre o perigo. Nós precisamos estar atentos. Em qualquer situação que nos coloca contra a palavra do Senhor, qualquer situação que nos coloca contra a palavra do Senhor, deve ser rejeitado. Porque muitas vezes, amado, atrás de uma boa intenção, pode ter um espírito de rebelião. Atrás de uma boa intenção tem uma ação de demônios. Veja o que disse no versículo 23 do texto que leu. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Aí o Senhor disse para ele: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Isso é sério. Isso é sério. Nós precisamos levar isso a sério. E se você não obedeceu, você rejeitou minha palavra, você foi rebelde. Ou seja, ele colocou Saul no mesmo nível do feiticeiro. Você vê? Então foi o povo. Mas o Senhor não falou com o povo, ele falou com Saul. É conosco, é com a igreja que Deus fala. É com a igreja. Nós precisamos levar isso muito a sério. Esse é um perigo grave, um perigo gravíssimo. Um perigo de ficar dando ouvido um, dando ouvido outro, dando ouvido outro, e não dando ouvido à palavra. O Senhor disse: o pecado da rebelião. Você foi desobediente, você rebelou, é o mesmo pecado. E aí ele disse: o porfiar
é como iniquidade. A palavra porfiar é contender, debater, discutir. Mas onde aconteceu isso aqui? Aí nós vamos voltar no texto, nós vamos entender. Quando Samuel chega lá e fala com Saul, ele diz, versículo 20: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Samuel tinha acabado de falar com ele: você fez tudo o contrário, você não fez o que o Senhor mandou. Porque quem faz 90% não faz o que o Senhor mandou. Você só faz o que o Senhor mandou quando você obedece 100%. Ele trouxe o melhor, segundo eles, o melhor segundo eles, não segundo Deus. E aqui não é o que eu acho, é o que Deus fala. Eles trouxeram o melhor que eles acharam e trouxe o rei. Não mataram o rei. Aí trouxeram. O Senhor tinha acabado de falar com ele que ele tinha feito, aí ele começa: não, eu fiz. E aí ele começa a debater com Samuel, a discutir com Samuel. O problema da obediência seletiva é que quem está achando que está obedecendo sempre acha que tem razão. O problema da obediência seletiva é esse: não, eu posso não ter feito tudo como deveria, mas eu fiz. E esse é um problema, porque a pessoa não reconhece que errou. Esse é o maior problema hoje, se eu reconhecer que errou. Porque quem não reconhece que erra, não se arrepende. Quem não se arrepende, não pede perdão. E quem não pede perdão, não é perdoado. Porque a pessoa só se arrepende quando ela reconhece que errou. Mas a obediência seletiva, olha, eu fiz, talvez eu não tenha feito tudo como deveria, mas Deus sabe que eu procurei. Não era para procurar, era para fazer. Não, o Senhor não mandou procurar, Ele mandou fazer. E aí ele disse: eu rejeitei. Não, mas você fez mal. Não, olha, mas eu matei e tal, e eu até trouxe o rei para cá. Quem mandou trazer para cá? Mandou matar. Esse é o problema. Os argumentos. A gente sempre acha que tem razão. A gente sempre acha que tem razão. E aí, quando eu acho que eu tenho razão, eu jamais me sinto culpado. Isso é um problema de muitos crentes. Eles não se sentem culpados, e por não se sentir culpados, não se arrependem. E por não se arrepender, não são perdoados. Porque só há perdão onde há arrependimento e confissão. Terceiro e último ponto. A tragédia da desobediência. Eu mudei aqui propositalmente. Eu falei dos perigos. O perigo, ele é um estado de coisas. A tragédia é o resultado desse estado de coisas. Nas duas primeiras você tem perigo. Na terceira você tem a tragédia. Porque a obediência seletiva e dar ouvido à voz do povo nada mais é do que desobediência. Então desobediência não é perigo, é tragédia. Porque a desobediência já leva o resultado final. E a gente não se preocupa. Nós estamos vivendo uma tragédia. E tragédias com consequências eternas. Tudo por conta de uma vida de desobediência à palavra de Deus. Mas as pessoas não estão dando conta disso.
elas estão com comichões no ouvido. O comichão no ouvido impede as pessoas de ouvir. Sabe, o comichão é uma coceira. Aí, quando começa a ouvir a palavra, dá aquela coceira. Você vai coçar, dá aquela sensação de alívio, mas no momento que você está coçando, você perdeu o que foi falado. Entendeu? No momento que coça, perde o que foi falado. Isso simbolicamente falando, né? Porque ninguém está coçando, mas é comichão do ouvido. As pessoas estão perdendo o que está sendo falado. Elas estão perdendo, não estão trazendo para o coração. E quando entende, fala assim: oh, gente, fulano podia estar aqui hoje, que essa palavra científica é. Mas se fulano não está e você está, não é possível. Entende? E quem está assistindo pela internet também, se você conseguiu ficar sentado aí até agora, essa palavra é para você. Eu talvez na hora que eu comecei a falar, levantou, fui lá tomar água, tomar um café, despistando, mas não desligou o celular. Essa palavra é para você que está sentado aí no sofá e não vem na igreja. Mas essa palavra é para você. Terceiro ponto, e último, a tragédia da desobediência. Vamos ler alguns versículos no capítulo que lemos, versículos 11, 27 e 28, de 1 Samuel 15. Versículo 11: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se conquistou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 27 e 28. E virando-se Samuel para se ir, lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao seu próximo. Essas são as consequências. Por que eu chamei de tragédia? Eu mudei aqui de perigo para tragédia, como eu já expliquei. A tragédia, ela é definida por algo terrível, trágico. A tragédia, ela é definida como uma desgraça. Essa é a definição para a tragédia. E a desobediência, ela é uma tragédia. Porque Saul não apenas perdeu o seu reino, Samuel disse aqui: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Ele disse: olha, você foi desobediente. Ele desobedeceu totalmente? Não, ele escolheu que obedeceu. Ele fez uma obediência seletiva. Ele não desobedeceu totalmente, mas para o eterno não existe meia obediência. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Quem não está na obediência, está na desobediência. Então, ele disse: o Senhor encontrou alguém melhor do que você. Você não era nada, você era o menor da sua casa, sua tribo era a menor das tribos, a sua casa era a menor das tribos, você era o menor, mas Deus te colocou e te deu tempo. Você
não obedeceu, Ele tirou o reino de você e já deu para um que é melhor do que você. Isso aqui por si só já é doloroso, mas o mais grave não é isso. Continuando ainda sobre a tragédia da desobediência, nós vamos ver agora no capítulo seguinte, só mudar a folha aí na sua Bíblia, 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Oh, meu! Entendeu? Deus se afastou dele, o Espírito de Deus se afastou dele, e veio um espírito mau, um demônio, com permissão do Eterno, e atormentava Saul de dia. Aqui, ouça, você que está em casa aí, e ouça também. Não sai para beber água agora. Ouça. Saul conquistou batalhas depois disso? Conquistou. Ele alcançou riquezas depois disso? Alcançou. Saul até profetizou depois disso. Mas sabe, o Espírito de Deus já não estava mais nele. Ele conquistava uma batalha, quando ele chegava em casa, era atormentado por um demônio. Ele ficou tão atormentado por um demônio que ele chegou a tentar matar o próprio filho, Jonatas. Um dia ele, sentado lá, perguntou para Jonatas assim: cadê Davi? Eu deixei Davi ir e tal, não sei o que e tal. E ele ficou tão indignado que ele pegou a lança e lançou contra o seu filho, Jonatas, seu filho mais velho. Tentou matá-lo na mesa do jantar, do almoço. Na mesa estavam comemorando, estavam jantando. Na mesa da refeição, vou usar essa expressão para ficar mais. Na mesa da refeição, ele tentou matar o próprio filho, porque estava sendo atormentado por isso. Tinha o reino, mas não tinha mais a presença de Deus. Não tinha mais. Não tinha mais a presença de Deus. Isso é uma tragédia. Aqui sai da esfera do perigo uma tragédia. É isso que a desobediência causa. É isso que a desobediência causa. Mas nós tratamos a desobediência como algo comum. Isso é o problema. Como algo comum. Não, é uma tragédia. Por quê? A pessoa que está vivendo debaixo da desobediência, ele pensa que está tudo bem. Ele pensa que está tudo bem, mas de acordo com a Bíblia, não está. Não está. Portanto, esta mensagem tem um propósito: chamar a nossa atenção para um princípio. O princípio da obediência. Para nos fazer entender que não existe obediência seletiva, e que não tem essa de que está todo mundo fazendo, que é certo e que é de Deus, porque não é. Não é. Deixando claro também que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e esse compromisso passa por uma vida de obediência à sua santa. Lembrando que obedecer é melhor do que sacrificar. Lembrando que devemos dar o nosso melhor. Vocês dizem que não, nós temos. O resto Deus não quer resto. Ele não precisa de resto.
Na verdade, Ele não precisa de nós. Nós estamos aqui pela misericórdia dEle. É a misericórdia dEle. Então, essa palavra nos ensina que não existe obediência seletiva. Não existe. Não existe. Portanto, devemos andar de acordo com a vontade do Senhor. A voz que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. A desobediência é uma tragédia. Uma tragédia que pode ter consequências eternas. Saul perdeu o reino no primeiro momento, mas depois perdeu a presença de Deus. A desobediência tem levado muitos crentes a acreditar que estará com o Senhor na eternidade, e não vai estar, porque o Senhor disse na sua palavra: naquele dia Ele dirá: eu não os conheço, apartem de mim todos que praticam iniquidade. Os perigos que cercam a vida do crente, esta palavra nos sirva de alerta, de que possamos levar mais a sério as coisas de Deus, que possamos entender que eu não obedeço o que eu quero, eu preciso tomar a minha cruz e seguir o Senhor Jesus. Ele diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho para uma vida plena na presença do Senhor. Amém? Se você recebe esta palavra, vamos aplaudir o Senhor. Curve sua cabeça, por favor. Amado Pai Celeste.